Após o Pentecostes, festa da Santíssima Trindade, não por acaso, pois Jesus nos disse: o Espírito vos levará à verdade por inteiro. É realmente somente pelo Espírito Santo que nós podemos mergulhar neste maravilhoso mistério da Trindade Santíssima. Três pessoas, mas único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Um mistério tão alto, tão sublime, que o próprio Santo Agostinho dizia que seria impossível compreendê-lo, seria como querer colocar toda a água do oceano dentro de um buraco na praia do mar. No mesmo tempo, é maravilhoso poder contemplar a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contemplar, não entender, porque não cabe na nossa cabeça um mistério de tão grande amor. Um amor que faz dos três um único Deus. E no mesmo tempo caracteriza cada um como único na sua manifestação, na sua glória. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito Santo. Este Espírito, que no mesmo tempo é o amor que une e distingue as três pessoas da Santíssima Trindade, e que é gerado pela reciprocidade do amor do Pai e do Filho. Em outras palavras, Deus é comunhão, é relação de amor. Um mistério complexo, mas no mesmo tempo contrasta com as leituras que hoje a liturgia nos oferece. Leituras tão breves e tão simples, que nos dizem que Deus é simplesmente amor, é relação de amor, é comunhão de amor. Lemos então o Evangelho que hoje a liturgia nos apresenta. Capítulo 3 do Evangelho de São João, do versículo 16 ao versículo 18. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Maravilhoso Evangelho que nos apresenta um Deus que veio para nos salvar. Um Deus que simplesmente é amor. É belíssimo aquilo que nos diz João, o apóstolo predileto do Senhor, aquele que descansou a cabeça no peito do Senhor, que sentiu o palpitar do coração de Cristo. Aquele palpitar que faz renascer o mundo e faz tornar cada vez mais jovem a igreja, é todo aquele que sabe contemplar, que sabe mergulhar. E só o Espírito Santo nos faz mergulhar neste amor. O amor não se explica, o amor se experimenta. O amor não se entende, o amor se contempla. João diz: quem não ama não conheceu a Deus. Estamos no capítulo 4 da primeira carta de São João. Porque, e aqui a revelação maravilhosa, Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. É nisto que está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou, enviou seu Filho para a expiação dos nossos pecados. Mais uma vez, podemos contemplar aquilo que nos diz São Bernardo: Deus não nos ama porque somos bons, mas é o amor de Deus que nos torna bons. Ele veio para os pecadores, como acabamos de ler. Amados, se Deus nos amou desta forma, continua São João, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor acontece entre nós de forma perfeita. É belíssimo. É o amor que revela o amor. É o amor que nos faz compreender o amor. É amando-nos uns aos outros que nós mergulhamos no amor de Deus, que é relação de amor. É na relação de amor com os irmãos que nós manifestamos, compreendemos, contemplamos a Santíssima Trindade. E este amor vem pelo Espírito Santo. Continua São João nesta carta: nisto sabemos que permanecemos nele e ele conosco. Ele nos tem dado o seu
Espírito. É maravilhoso. É o Espírito Santo, este fluir eterno do amor de Deus derramado no nosso coração, que nos permite de permanecer em Deus. Não importa, e não tem sentido saber tudo de Deus, compreender todos os mistérios de Deus e depois não estarmos em Deus, e depois perdermos a graça, a vida plena. Pois o Evangelho nos alerta que o Filho não veio para condenar, mas que nós podemos nos perder. E de fato, nós lemos nesse capítulo 3 que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Mergulhar no amor do Pai. Entender que não podemos conhecer o amor de Deus e não pode o amor de Deus permanecer em nós se nós, possuindo os bens deste mundo, dirá ainda São João na primeira carta, não saberemos partilhar esses bens com os irmãos que estão passando por necessidade, fechando o nosso coração. O amor não se explica, o amor se vive. Deus é amor. Isto é maravilhoso porque nós somos filhos do caos, nem do acaso, mas toda a criação nos revela que Deus é amor. Toda a vida humana desabrocha pelo amor e se realiza e dá fruto pelo amor. E nisto o Pai é glorificado, que nós possamos dar muito fruto. O Pai quer que tenhamos vida, e vida plena. Por isso, acabamos de ler, Deus amou tanto o mundo que deu o Filho unigênito para que não morra ou não se perca. Em outras traduções está escrito, todo aquele que nele crê, mas tenhamos vida eterna, quer dizer, vida plena, vida abundante, uma vida que começa aqui. Sim, porque existe a possibilidade que nós possamos perder a nossa vida, perder e tornar insignificante a nossa existência. Somos feitos por coisas grandes e podemos prostituir-nos, trocando a nossa herança, a nossa primogenitura, por um prato de lentilhas, como fez Esaú com Jacó. Mas Deus quer que sejamos salvos. Ele quer nos gerar a cada momento. É belíssimo aquilo que dizem os judeus. Deus não criou o mundo, Deus nos cria a cada momento. Se por um momento só Ele deixasse de amar-nos e de amar o mundo, já não existiríamos e nada poderia vir para a vida, para uma vida plena. E esta é a síntese da nossa fé. Não é uma teologia, não é uma doutrina, é uma presença. Nós cremos no amor de Deus por nós. Lemos ainda na primeira carta de João, no capítulo 4, 16. A salvação é crer, é acolher o amor de Deus por nós. Este amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo e que pela força do Espírito pode fluir, levando-nos a uma vida eterna, mergulhando-nos na vida trinitária, levando-nos a experimentar desde já nesta terra a glória do céu, fazendo o paraíso entre nós, como diz Nossa Senhora em alguma mensagem em Medjugorje. Toda a história da salvação é a revelação de Deus que amou. E não é por acaso que Santo Agostinho diz que se queimassem todas as Bíblias, mas ficasse somente este versículo do capítulo 4, versículo 8, da primeira carta de São João, Deus é amor, toda a Bíblia seria salva. Toda a Bíblia está contida nesta revelação. Temos um Deus que é Pai, que nos ama. Um Deus que é Filho, que veio e entregou a vida por nós, pecadores. Um Deus que Espírito Santo se derrama na nossa vida continuamente e nos chama do caos à existência, da inconsistência a uma plenitude de vida. Deus é amor. A glória de Deus é o homem vivente. O desejo de Deus é que nós sejamos plenamente humanos, plenamente a sua imagem, relação de amor. E por isso, a palavra de Deus está escrita para destruir a falsa imagem de Deus que continuamente o demônio tenta colocar na nossa mente, que mente. A nossa mente nos desvia da verdade e somente pela palavra podemos entender a verdade e a essência da vida. É o demônio que levou Adão e Eva ao pecado original. A considera que Deus não é confiável
e massacrou Deus na sua própria essência, colocando dentro do homem aquela dúvida terrível de que Deus quisesse dominar o homem, enquanto na cruz de Cristo Deus revela a verdade do seu amor. Vamos entender melhor então qual é o antídoto ao pecado original, exatamente a cruz de Cristo. Então entendemos que não é por acaso que neste mesmo capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus compara a sua morte de cruz com aquela serpente levantada por Moisés no haste, no deserto. Aquela serpente de bronze que se tornava antídoto à mordida mortal da serpente venenosa. Quem olha para a cruz, mesmo mordido pelo pecado, pode ter certeza da salvação, pois como acabamos de ler, Deus amou tanto o mundo que deu o Filho não para condenar, mas para que tenhamos vida e vida eterna. Verdadeiramente posso acreditar no Filho de Deus, entender o amor de Deus olhando para a cruz de Cristo, sendo assim liberto de toda a picada venenosa do demônio que ainda nos atenta através daquela contaminação do pecado original. Jesus não veio para condenar. Ele foi condenado por nós, ele não veio para matar, ele foi morto por nós. Ele não veio para nos mandar no inferno, ele desceu até o inferno para nos salvar. É maravilhoso contemplar o rosto de Deus na cruz de Cristo, onde o Pai e o Filho são doados no Espírito Santo, o último respiro de Cristo que morre, que é o primeiro respiro da Igreja que nasce e do cristão que renasce pela água e pelo Espírito. E por isso escutamos na segunda leitura da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Somos convidados a mergulhar nesse oceano de misericórdia que revela o valor de cada um de nós. Deus amou tanto o mundo porque somos preciosos para Ele, ao ponto de entregar o seu próprio Filho unigênito para que sejamos salvos. Então nós temos um Deus que não veio para condenar, mas para salvar. O Pai deixa o julgamento ao Filho. O Filho diz a palavra que não julga, não condena. Veio para nos salvar. Então não existe condenação? Sim. Nós podemos nos condenar por nós mesmos. Quando nós não acreditamos no nome de Deus. Que nome é este? Um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, como lemos na primeira leitura do Êxodo. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que perdoa nossas culpas, nossos pecados e nos acolhe como sua propriedade. Somos propriedade de Deus. A vontade de Deus, dirá Jesus, é que não pereça ninguém daqueles que o Pai lhe deu. A vida eterna é reconhecer então Deus como Pai e por isso vivermos como filhos, repartindo os nossos bens. E o julgamento é o julgamento nosso, aquele que nós fazemos, porque se não doamos, também não receberemos. Se julgamos, também seremos julgados. Se condenamos, seremos condenados. Mas se perdoamos, seremos perdoados. Nós somos a medida da misericórdia em nós mesmos. Nós somos aqueles que se decidem, crendo no nome de Deus que amou, para a própria realização eterna, que começa desde já para uma vida plena ou para a condenação eterna. O Pai quer que sejamos salvos. O Filho veio para nos salvar. O nome dele é Jesus, Yeshua, Salvador. Papa Francisco, no ano da misericórdia, conta um fato que aconteceu na sua vida durante uma confissão que nos ajuda a entender como o Pai faz de tudo para salvar de qualquer forma cada um de nós. E disse que uma vez confessando, percebeu que o pecador não estava arrependido. Ele mesmo disse: Padre, mas não consigo arrepender-me dos pecados. E aí Papa Francisco pensou: mas será que você pelo menos se arrepende de não estar arrependido? Ele disse: sim, eu queria me arrepender, não consigo. E por isso o Papa deu absolvição. Terminando, eu queria lembrar de uma mística que orava muito para um padre que tinha uma vida desordenada. E quando o padre veio morrer, não tinha mudado ainda de vida. A mística ficou muito aflita, pensando que tivesse perdido a vida eterna. Mas Jesus mostrou ele na glória e disse:
porque vocês olharam as aparências, as suas fraquezas, mas eu conheço todo o esforço que ele fez ao longo da vida para superar esta sua debilidade. Deus é um Deus que nos ama e nos perdoa. Um Deus que deseja para nós uma vida plena e que o Senhor te dê a graça nesse domingo de mergulhar nesse oceano da misericórdia do Senhor e renascer cada instante na força do Espírito Santo, que é Senhor e dá vida. Um bom domingo para todos.